O conhecimento do plano de salvação fornece uma perspectiva preciosa, amplia nossas alegrias e nos fortalece para vencermos nossos desafios e nossas adversidades. Olá, aqui é o Abraão Policarpo, bem-vindo ao canal Geração Convênio. E hoje o estudo vai ser um pouquinho diferente, né? Nós não vamos fazer um estudo de um dos discursos da Conferência Geral, como eu tenho feito, mas nós vamos fazer um estudo, uma das mensagens da Liahona atual desse mês de janeiro. E essa mensagem foi deixada pelo Elder Bednar, uma mensagem bem especial que fala sobre o plano de salvação para nós. O tema dessa mensagem dele é participantes da natureza divina. Eu gostei muito do que ele coloca para nós logo no início da mensagem dele. Então veja aqui, o plano do Pai Celestial descreve as grandíssimas e preciosas verdades e promessas que definem nossa identidade e nosso propósito eterno. O plano do Pai Celestial, ele nos traz verdades grandiosas. Então, quando nós entendemos esse plano, a sua essência, o seu objetivo, os motivos pelo qual o nosso Pai Celestial criou esse plano, nós entendemos essas, como ele coloca aqui, nós entendemos essas grandíssimas e preciosas verdades, né, e promessas que definem nossa identidade. Primeira coisa, nós já entendemos, através do plano, a nossa identidade, né, de onde viemos, fomos criados por quem. Né? Então, é, nós já, através do plano de salvação, nós já entendemos isso, né, que nós somos filhos de Deus. Por conta disso, nós somos participantes, como ele diz aqui, da natureza divina, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados por Ele, fomos gerados por Ele. Então, essa já é uma verdade grandiosa que nós aprendemos com o plano de salvação que nos foi trazido através do profeta Joseph Smith. Então, que ensinamento grandioso para nós. Muitas vezes a gente pode estar passando por muitos problemas e, e muitas vezes nos questionando e nos perguntando muitas coisas, muitos porquês, né? Por que, que está acontecendo? É só comigo? Deus não olha para mim, ele não me conhece. E essa não é a verdade, porque a maior verdade que nós entendemos através do plano é que nós somos filhos dele. Nós fomos gerados por ele. Ele nos conhece, ele cuida de nós. Mas é fato que ele vai nos testar. É fato que ele vai permitir com que muitas coisas aconteçam por motivos que a gente já conhece, de podemos voltar, que faz parte do plano também, que nós precisamos ser refinados enquanto estamos nessa vida para podermos voltar a viver na presença dele. Então isso faz parte do plano do nosso Pai Celestial para nós. Então não vai ser fácil. Né? Nessa vida não vai ser um mar de rosas para nós. Né? Nós teremos dificuldades, mas o plano nos diz e nos ensina que dependendo das nossas escolhas, das nossas ações, nós teremos o privilégio de voltar a viver na presença dele e ser merecedor dessa herança divina, dessa natureza divina, ou herança divina mesmo, né, que Deus tem para nos dar logo após essa vida. Eu gosto do que ele traz aqui na proclamação à família, falando um pouco sobre isso. Ele diz aqui, né? Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho gerado ou filha, gerado em espírito por Pai Celestial, por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Então, como eu disse, nós fomos gerados, criados por Deus. Nós tivemos a oportunidade de vir para essa esfera pré-mortal, né, passar por todas as coisas que nós precisamos passar aqui, todas as dificuldades e tudo mais, fazer as escolhas que precisamos fazer, para um dia retornarmos e sermos merecedores dessa herança divina que Deus tem para nós. Né? E é algo bem especial de nós sabermos. Mas ele traz outro ponto aqui bem especial para nós. O Pai Celestial promete a seus filhos que, se seguirem os preceitos de seu plano e o exemplo de seu Filho amado, guardarem os mandamentos e perseverarem com fé até o fim, terão vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Isso está lá em Doutrina e Convênios 14:7. Então, nós que formos obedientes, todos, que fizerem convênios com Deus, né, guardarem esses convênios,
todos os preceitos, seguirmos esse plano, né? Todos os passos do plano. E como parte principal do plano é nosso Salvador Jesus Cristo, ou seja, seguirmos a Cristo, sermos verdadeiros discípulos dele. Ele nos promete a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus, que é voltar a habitar com ele. Né? Então nós teremos esse privilégio especial de podermos voltar a viver com nosso Pai Celestial. Né? Então nós temos essa grande promessa para nós, para todos os que cumprirem com o plano. Né? Nós conhecemos o plano. Meu objetivo aqui, neste momento, não é falar especificamente sobre o plano, né? Dar detalhes do plano para nós, mas primeiro nós entendemos, né? Como um resumo geral, nós entendemos que saímos da presença de Deus, precisávamos sair para ter nossas próprias experiências, né? Nosso próprio crescimento espiritual longe da presença de Deus. E nós estamos nessa vida para nos qualificarmos, progredirmos através de escolhas, através da nossa fé, de não estarmos vendo o nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo. E através disso tudo, nos qualificarmos, através da obediência e tudo mais, a voltarmos a viver na presença de Deus. Então esse é um privilégio bem especial que nós temos, através da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de termos esse conhecimento a respeito do plano e de que através desse plano nós poderemos um dia retornar na presença de Deus e termos toda a herança divina que Ele tem para nos dar, né, como seus filhos. E eu gosto muito de um ponto que ele traz aqui, que ele fala a respeito desse plano que Deus criou. Né? E esse é um ponto que muitas vezes traz um pouquinho de confusão entre alguns membros da igreja, que acabam não entendendo muito bem esse detalhe. Né? Apenas um detalhe aqui que ele traz e eu gostaria de trazer para vocês aqui. Olha o que ele diz aqui. Observe que apenas um plano foi apresentado no conselho pré-mortal, o plano do Pai. Então muitas pessoas acham que teve um plano de Satanás, teve um plano de Jesus Cristo, o plano de Deus e vários outros planos. Né? Mas ele traz aqui que houve só um plano que foi o plano de Deus, né? Como ele nos mostra aqui. Então, o Elder Bednar continua falando aqui para nós. Nosso Pai Celestial não fez a pergunta, o que faremos? Então, de acordo com as Escrituras, nós podemos observar que a pergunta que Deus fez não foi essa, o que nós faremos. Né? Ou seja, que plano nós teremos? Não foi essa a pergunta que Deus fez. E ele continua dizendo aqui: ele não buscou contribuições, não solicitou recomendações ou propostas. Em vez disso, ele apresentou os elementos básicos de seu plano e perguntou: quem enviarei? Então foi o único detalhe que Deus perguntou, que ele queria opinião, né? Que era: quem enviarei? E não o que faremos, porque ele já tinha o seu plano pronto para nós. Ele só precisava de alguém que viesse pôr em prática a parte mais importante desse plano, que foi a parte de nosso Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo aqui: a essência de sua pergunta se concentrou em quem deveria ser enviado para executar os termos e as condições de seu plano. Como eu já disse, né? Era quem iria fazer aquele ponto principal, iria executar, iria, inclusive, dirigir esse plano aqui na Terra, que é o papel do nosso Salvador Jesus Cristo. Além de nosso Salvador, ele também cuida dos assuntos de seu Pai aqui na Terra. Ele diz aqui, eu acho bem interessante, as consequências da insurreição do adversário também são descritas nas Escrituras. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu lhe dera, e também lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso. E ele tornou Satanás. Então, olha o ponto que ele traz aqui de explicação sobre a parte de Satanás, né? Lúcifer não apresentou um plano, que foi rejeitado pela maioria dos participantes do Conselho Pré-Mortal. Ele não é uma figura simpática que perdeu uma eleição. Ele se rebelou. O orgulho, a arrogância e o egoísmo motivaram sua revolta contra o plano do Pai. Então, Satanás, Lúcifer, não apresentou um plano. Ele apenas se rebelou contra o plano de Deus para nós. Porque ele queria fazer algo, ele queria algo diferente para poder fazer aquele papel que Cristo fez, né? E Cristo faz ainda. O que aconteceu? Ele deixou com que o orgulho, a arrogância e o egoísmo entrasse nele. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós hoje ponderarmos, em relação a isso. Né? Nós fazemos parte desse plano. Né? Se nós estamos aqui na Terra, como nós aprendemos na igreja, é porque nós aceitamos o plano de Deus. Né? Nós aceitamos ser guiados por nosso Salvador Jesus Cristo. E isso é bem especial para nós. Mas hoje, as nossas ações
né, elas refletem de verdadeiros seguidores de Cristo, né, agindo com humildade, com amor, com fé, né, sem orgulho, sem arrogância, egoísmo, né, nós servimos, nós ajudamos outras pessoas, nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, ou hoje aqui, nesse período mortal, nós estamos fazendo como Lúcifer fez lá atrás e continua fazendo, né? Agindo com orgulho, com arrogância, com egoísmo e não seguindo ali os passos do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Cristo deixou o exemplo para nós do que de quem nós devemos ser, do que nós devemos fazer, né? E isso é bem especial para nós. E o que nós temos que entender é que isso será necessário para essa consequência que nós teremos, né? Ou essa bênção que nós teremos após esta vida, né? Se nós formos fiéis, obedientes, verdadeiros discípulos de Cristo. Nós, para recebermos essa herança, nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus Cristo. E para concluir, né, eu não quero fazer um estudo extenso aqui, mas para concluir, ah, ele diz algo aqui bem especial para nós. O plano descreve as obras do Pai e do Filho que tornam acessíveis a toda a humanidade as bênçãos da vida eterna. Então, o plano, olha bem, o plano descreve as obras do Pai e do Filho que tornam acessíveis a toda a humanidade as bênçãos da vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo constitui um meio pelo qual podemos receber as bênçãos prometidas no plano de Deus. Sim, a doutrina, os princípios, as ordenanças e os convênios que os homens e mulheres devem seguir e nos quais devem acreditar. Então é o Evangelho de Cristo que nos proporciona essa bênção. E se nós seguirmos a Ele e fizermos a Sua vontade, né, fizermos aquilo que nós que Cristo pede para nós, que Ele nos deixou de exemplo, se nós seguirmos adiante, sermos obedientes a tudo isso que nós prometemos no nosso batismo, cumprir todos os convênios que fazemos, nós seremos merecedores dessas bênçãos da vida eterna. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Né? E esse é o conteúdo que eu gostaria de deixar, algo um pouco mais rápido, uma mensagem mais curta, mas que possa trazer uma mensagem que possa confortar, ser um alento e trazer um pouco mais de fortalecimento espiritual e conhecimento para nós. Eu sei que hoje ali a Rona, ela, nem todo mundo costuma abrir ela para ler, né? Desde que nós deixamos de ter ela física, né? Muitos de nós acabamos não dando uma atenção para ela, mas são as palavras dos profetas vivos hoje, né? Então é uma bênção para nós, né? Que nós possamos dar atenção a elas, né? Porque tem mensagens bem especiais lá também. E é esse o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe esse conteúdo, né? Curta, nos siga lá também, no nosso canal, no Instagram também. E vejo vocês no próximo conteúdo aqui, no próximo estudo.